E eu questionando e conversando com o Senhor, estudando a palavra. E eu gosto muito de intitular tudo que eu vou falar. Toda mensagem que eu vou trazer, eu gosto de dar um título a ela. Aqui está dizendo a parábola da semente, mas aqui eu vou trazer hoje, nessa noite, que o Senhor colocou no meu coração, eu coloquei assim, ó, coragem para semear. Amém. Nós precisamos ter coragem. Primeiro, Jesus fala da semente pelo caminho que é lançado, e depois ele vem sobre a candeia, e depois a parábola da semente. E eu estudando sobre essa coragem que nós precisamos ter para semear, eu quero fazer uma pergunta para cada um de nós, para você e para mim. Quantas das vezes a gente já experimentou aquela sensação assim, de que parece que nada está dando certo, tudo que nós estamos fazendo para o reino de Deus não está prosperando, parece que nada que nós fazemos não está surtindo efeito, parece que nós reunimos todas as nossas forças para poder defender o Evangelho de Jesus, e parece que nós só encontramos olhares vazios dentro da casa do Senhor e outro em qualquer lugar que você deseja falar. Quantas vezes nós sentimos isso no nosso coração? Nós vemos que parece que a cada momento que nós falamos, nós olhamos nos olhos de cada um, nós vemos um olhar distante. Parece que o reino de Deus também está distante, mas nós sabemos que Jesus está voltando e Ele está nos convidando a sermos corajosos, porque eu acredito, irmãos, que provavelmente foi o mesmo sentimento que os discípulos teve quando eles estavam junto com Jesus, levando o Evangelho, e depois que Ele foi assunto aos céus. Porque nós sentimos quando nós falamos de Jesus e o olhar é vazio, a atenção é pouca. Nós sabemos disso. E o Senhor, Ele nos convida para nos encorajarmos. Nós vemos ao longo da jornada, desde quando Jesus veio, até agora, esse momento que nós estamos, quantas dificuldades nós temos. Quanta dificuldade que nós temos passado. Mas essa semente, ela tem que ser plantada. Então ele fala assim, ó, no 26, e dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Então ele não falou que seria o pastor quando ele veio, não seria o meu esposo, não seria o irmão, eu troco seu nome, irmão. Osiel, eu quero chamar de Oséias, mas Osiel. Não seria só os obreiros, mas seria eu, você, irmã Delma, a irmã Geralda, cada um de nós. Seríamos responsáveis para poder lançar essa semente. Às vezes esses meninos aqui que estão conversando aqui podem falar assim, eu sou pequenininho, mas só deles adorarem, só deles se manifestarem em adoração, eles já estão semeando, já estão fazendo esse trabalho que é semear. E durante esse estudo, eu estava vendo uma pesquisa sobre o processo de como de lá para cá tem acontecido no nosso meio cristão. E eu cheguei numa parte onde me interessou muito, que fala que lá na Alemanha, 500 anos atrás, lá eles estavam vivendo a reforma protestante, há 500 anos atrás. E o autor da mensagem que eu estava vendo lá, ele falou que em 2018 para cá, nós estamos em 2024, 2018 para cá, caiu muito a média de cristãos no país dele, Alemanha, onde começou há 500 anos atrás. Eles tinham uma média de 94% de cristãos. Eles estão agora com 3,8%, não chega nem a 1% da população. Ele disse que lá na Alemanha, ele como pastor lá, ele faz uma pergunta: será que é para eu desistir? Será que é para eu ir para outro país, aonde o Evangelho está trazendo as boas novas, aonde o fogo está pegando? Ele responde para nós mesmos: não, é para eu continuar. Eu preciso continuar, independente da frieza, independente da desistência. Porque ele conta que há 500 anos atrás, lá no país onde o Evangelho estava pegando fogo, onde estava iniciando, hoje as pessoas preferem ficar em casa assistindo televisão,
tendo algum tipo de entretenimento. As igrejas estão sendo transformadas em boates, em bailes, em museu, e ninguém está se importando. A palavra de Deus diz que seria nessa época que nós veríamos os sinais, né? Que Jesus está voltando. E muitas das vezes eu fico, às vezes, encabulada, pastor Nelê, que nós, no nosso meio, nós não conseguimos, muitos não conseguem ver que é tudo se cumprindo. Jesus está voltando. Jesus está voltando e muitos estão dormindo o sono da negligência. E quando Jesus falou sobre isso, ele não está falando lá para o povo lá de fora, porque eles estariam cegos. Ele está falando para nós que estamos aqui dentro. É para nós que estamos aqui. E isso tem que nos encorajar. Isso não pode nos fazer desistir. Eu gosto muito de ver a irmã Dorvalina falando, porque ela tem a mesma coragem. Eu não a conheci antes, mas muitos dizem que ela tem a mesma coragem de antigamente. Ela fala desse amor. Então isso não pode nos fazer parar, desistir. Quando nós trazemos algo ou falamos algo para alguém do coração de Deus, a proposta de Satanás é que nós olhamos, vemos esse olhar vazio e queremos desistir. Mas nós precisamos permanecer olhando para quem? Para Cristo. Olhando para a cruz de Cristo, que foi lá na cruz que ele venceu. E nós vemos que nesses versículos, Jesus, ele nos encoraja. Ele encoraja nós a não pararmos pelo caminho. Ele nos convida para que nós possamos marchar com Ele, para confiar, porque o Senhor, Ele nos usaria através dos nossos esforços. Eu quero ler ali em 2 Crônicas, no capítulo 15, no versículo 7, fala assim, ó: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Então, quando ele diz assim, ó, como um homem que lança a semente, ele está falando para nós lançarmos, para nós nos esforçarmos, para nós não desistirmos, porque ele sabia que nossos esforços eventualmente produziriam uma colheita abundante, uma colheita que só Ele pode recompensar. No livro aqui de 1 Coríntios também, do 15 também, versículo 58, fala assim, ó: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sabendo o que você está fazendo, sabendo que as mãos que você está colocando no arado não é em vão. Então isso nos encoraja. O Senhor nos encoraja. Às vezes podemos sair daqui confiante, mas bem ali nós pensamos, eu acho que essa palavra não era para mim. Mas o Senhor falou assim, ó, em meu coração, que tem alguém neste lugar que tem retido de falar do amor de Jesus por envergonhar não dele, mas de quem é a pessoa, eu não sei. Porque às vezes debocha, ou porque às vezes não dá importância, mas o Senhor te convidou para ser corajoso. Não se envergonhe desse evangelho. Eu sei que não é vergonha do evangelho, mas a vergonha de falar. A palavra de Deus, ele é bem clara: os tímidos não herdarão o reino do céu. Isso não é para a gente temer, é para a gente ter temor, para nós nos encorajarmos. Então, enquanto eu lia, enquanto eu estudava, eu falava, Senhor, mas eu vou ter que falar isso? Ele falou, tem que falar, porque tem alguém ali que tem vergonha. Mas não porque tem vergonha de mim, mas tem vergonha de falar de mim por conta do deboche, por conta do descaso. Mas o Senhor, Ele sabe, Ele conhece. Então Ele sabe do seu coração. Então nós vemos aqui, ó, que quando Ele fala assim, ó, e dormisse e levantasse à noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo Ele como. Nós vemos que Jesus havia acabado de falar sobre a semente, que era no primeiro versículo aqui do capítulo 4, que é a parábola do semeador. Ele tinha acabado de falar e ficou bem claro que essa tarefa é nossa. Ele tinha acabado de falar sobre a semente que era lançada no caminho.
E ela tinha as terras que foram lançadas. E essas terras somos nós, é o nosso coração. Ficou bem claro que nós que temos que fazer essa tarefa de trazer a palavra do Senhor, o Evangelho. Mesmo que às vezes nós ficamos decepcionados com todas as coisas que acontecem, às vezes os nossos esforços, como eu disse no início, parecem ser em vão, mas o Senhor, Ele nos conduz. O Senhor, Ele nos ajuda. O Senhor nos fortalece. E isso, mais uma vez, eu vou repetir, irmãos, é para repetir, nos encorajar. Não tem idade, não existe idade para nós nos encorajarmos. Irmão, há tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3 fala. Há tempo para todas as coisas. E o tempo agora, irmãos, é para nós não desistirmos. É o tempo de continuarmos semeando. Agora, mais do que nunca, nós devemos semear. Porque nós vemos que a cada instante o mundo caminha a passos largos para o abismo. Nós vemos que se nós não olharmos para Cristo, nós desistimos. Eu até fiz uma anotação aqui do versículo 27 que fala assim, ó, e como se o semeador dormisse, não sabendo como a terra por si mesmo frutifica, colocando em minhas palavras. Então o crescimento acontece. E você querendo ou não, ele acontece, nós não sabemos como. Se você levantar de manhã, de tarde, de noite, é que ele fala, para olhar, você vai ver que está nascendo. Você não consegue saber como. Você não consegue entender. Mas o poder de crescimento está na semente, não está em você. Você que está encontrando dificuldade, o crescimento não está em você. Você só é responsável por lançar. E Deus é responsável pelo resto. Aleluia. Ele é responsável. Então, o crescimento está na semente. Porque a semente é o quê? A palavra dele. É a palavra do Senhor Jesus. Então não depende de mim, de você. Quantas vezes tem muita gente que traz uma palavra, que chega e traz algo, chega ali animado, chega feliz, com o coração cheio, transbordando. E de repente, como eu disse, você olha aqueles olhares vazios, distantes, você vai embora, querendo que aquilo aconteça assim. Se no plantio, a analogia aqui, na parábola que o Senhor Jesus trouxe, ele disse que o processo é lento, porque nós vamos querer que seja no momento. Então, segundo, o tempo é longo para essa semente crescer, essa semente que foi espalhada, essa semente que foi plantada. Quantas pessoas, se eu perguntar aqui, vai ter grandes testemunhos da semente que foi plantada? Eu não ouvi da pessoa, mas meu esposo me contou de uma semente que foi plantada pelo Senhor no hospital, que é o irmão Francisco, né? O Senhor foi lá e orou por ele e ele sentiu algo diferente. Depois de muito tempo que ele procura onde estava aquele homem, que eu quero servir, aonde aquele homem servia, está ali, servindo ao Senhor. Então, a semente é a sua responsabilidade de lançar, mas dela crescer e frutificar é do Senhor Jesus. Então não tenha medo, não tenha medo. Quantas vezes eu tive medo de estar aqui? Muita gente fala assim, nossa irmã, você está tão serena e plena. É muito fácil falar isso, né? Mas estar aqui é uma responsabilidade muito grande. Mas quem nos dá graça é o Senhor. Todos que estão aqui, a irmã, para dirigir o culto, não é fácil também, né? Mas o Senhor te conduz, porque a oportunidade que Ele nos dá não é só para mim, meu amor, é para a senhora também. Essa oportunidade é para todos, é para cada um, para você, Ezequiel. Deus tem algo para a sua vida. Só de ver você acompanhando a sua mãe é muito bonito. A sua vida já fala por você, você não precisa testificar. É muito bonito um jovem na sua idade que acompanha a sua mãe para estar na igreja. Muitas vezes, vai comigo, né? Você não vai ficar. Ainda louva junto. Ele chama. Ainda louva junto. Então, ainda tem o amor em chamar. Isso é porque você não está aqui por acaso. É porque o Senhor, Ele tem propósito nas nossas vidas. Então, a semente que ela foi plantada no coração da sua mãe já chegou no seu e vai chegar mais longe. Porque Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós. Nós não precisamos sentir
vergonha ou timidez de estar aqui, mas o Senhor, Ele capacita. A cada instante, Ele capacita. Eu quero até ler aqui no versículo 5 do capítulo 4, que fala assim, ó: e outra caiu sobre pedregais, aonde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Voltando aqui, ó, referente ao tempo que leva a semente a crescer. Ela precisa ser lançada numa terra profunda, numa terra boa. Como eu vou saber qual é a terra boa? Não é nossa responsabilidade também. A nossa responsabilidade é fazer a vontade do nosso Deus. E Ele vai dando continuidade, porque a palavra é dele, a vontade é dele. Nós somos só o instrumento. Esses dias eu conversando com o meu irmão, eu falando para ele, eu já contei um testemunho no círculo de oração, que eu tinha falado para as irmãs, eu peço oração pelo meu irmão, eu queria tanto que ele voltasse para os caminhos do Senhor. Meu desejo era de vê-lo, porque nós crescemos juntos. Eu já falei para alguns irmãos que esteve lá, sabe que eu pregava para ele, sentado num banco de casa, no sofá de casa. Era para ele que eu pregava, era para ele que eu ensinava na escola dominical. Quando tinha que ler a revista, não era professora, eu tinha 11 anos, se eu não me engano, 10 para 11 anos, então eu punha ele sentado e eu pegava a revista e ensinava para ele, mas eu não entendia porque eu estava fazendo isso. Pegava a minha revista e ensinava, mas quando eu ensinava para ele, eu não via só ele, eu via a multidão. Eu via muitas pessoas e aquilo me alegrava o coração. Então eu queria vê-lo também, porque o caminho que ele seguiu e desistiu, nós caminhamos juntos. E eu falava: Deus, se o Senhor tiver fazer algo muito forte para que ele volte para o seu caminho, faça. Eu estou em paz. E Deus fez mesmo. O carro dele não chegou a capotar. A gente fala capotar porque ele chegou a sair do caminho, assim, bateu e ia morrer a família dele inteira. Todos que viram falaram que ia morrer a família dele inteira, mas Deus pôs a mão. Ele estava excedendo com o carro. E Deus pôs a mão e livrou todo mundo. E nessa hora ele disse que ouviu assim: ó, é a sua última chance. Quando ele me contou isso, eu falei: glorificado seja o nome do Senhor. Ele falou assim para mim: você podia ter pedido outra coisa? Não, eu não pedi nada. Eu falei que o Senhor te dá uma oportunidade, e essa era a única. Aí ele falou assim: não, eu estou brincando, é a única mesmo, porque se não fosse assim eu não teria voltado. E hoje eu não consigo me ver longe do Senhor. Ele falou isso para mim e meu coração encheu assim, eu não consigo conter as lágrimas, porque servir esse Deus é maravilhoso. E ele sabe porque ele serviu muito tempo e o mundo o atraiu, acabou atraindo. Mas a semente foi plantada, estava lá dentro, ela só precisava germinar. E nós estávamos orando, eu e minha família estávamos orando por ele. E o Senhor teve de misericórdia. E hoje ele serve ao Senhor. Está levando os filhinhos dele pequenos, está tentando conquistar a esposa, mas para Deus isso é pequeno, né? Para Deus isso é pequeno, porque ele já está resgatado. Agora o resto é com o Senhor Jesus. E no último que fala assim, ó, porque a terra por si mesmo, não, 29. E quando já os frutos se mostram, o maduro, mete-lhe logo a foice, porque está chegado a si. Então, finalmente, nós lemos, né, que nós não precisamos temer, que o reino de Deus tenha êxito. Nós não precisamos temer, porque vai frutificar. O anterior fala, ó, a si mesmo, por si mesmo frutifica primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio de espiga. Então, vai dar fruto, vai ter êxito. Não precisamos nos preocupar, não precisamos querer fazer nada à força, só vamos plantar a semente. Vamos plantar ela bem fundo mesmo, né, sabe? Bem fundo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque ele deixa bem claro que não é função nossa, às vezes nós queremos fazer, né? Porque isso em nossas vidas nos liberta, nos tira da responsabilidade. Quando você se sente responsável, lógico que nós temos que cuidar. Vamos falar do cuidado, regar, né, aguar, podar, essa é a nossa responsabilidade. Mas não de que ele frutifique, essa não é a nossa responsabilidade.
Então isso é libertador. Nos faz entender que eu, querendo ou não, após ter feito o lançamento da semente, vai ter êxito, vai crescer, vai frutificar. Então nós somos chamados para isso, para sermos embaixadores de Cristo. E como eu estava dizendo anteriormente ali, que eu falei para o meu irmão, eu quero ser o instrumento, embaixador de Cristo. Até peguei, estava cortando uma fruta com uma faca, eu falei, está vendo essa faca aqui? Parada, ela não tem utilidade nenhuma. Mas na minha mão ela tem utilidade, então eu sou a faca. E o exemplo, a minha mão é Deus. Então eu quero ser o instrumento, só o instrumento para ser usado. E a glória seja para todos sempre dele, tudo para ele e por ele, porque é só ele que faz para as nossas vidas. E nós, como servos do Senhor Jesus Cristo, temos esse dever. É um dever nosso, independente de tempo, de situação, porque nós sabemos que um dia vai chegar o momento em que será tirada de nós essa oportunidade de falar abertamente. Quantos países já perderam essa oportunidade? Então, irmãos, enquanto há tempo, se nós não conseguimos com palavra, façamos com a nossa vida. Se nós não conseguimos fazer com a nossa vida, que o Senhor fale por nós, com as nossas atitudes. Mas que nós possamos, em nome de Jesus, não reter o que o Senhor tem para nós. Que nós possamos olhar para Cristo, olhar para Ele, que é o nosso autor e consumador de todas as coisas. Porque Ele nos amou. Irmãos, é difícil de explicar quando você fala João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, é para que todo aquele que nele crê, eu preciso crer, aí eu não vou perecer e vou receber a vida eterna. Então Ele morreu por esse propósito, para que nós olhamos para Ele. O mundo jaz do maligno, as dificuldades do mundo vão permanecer, mas nós, se nós permanecermos em Cristo, nós nos encontraremos na glória, né? Que o Espírito Santo fale mais em nossos corações. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade, Mandela, muito obrigado por ter confiado, na Geralda, pastor Vanderlei, muito obrigado. Que o Senhor possa continuar falando dos corações. Quero deixar a oportunidade de volta para o pastor Vanderlei para estar orando, em nome de Jesus. Aleluia!